Aí hoje é complicado, alguém pode passar e mostrar no fim. Tem a tomada ali perto do coisa, acho que não tem problema não. Você quer que eu coloque o carregar? Tem ali perto, ó, tem na... Eu vejo que pode passar por eles. Oh, sei que é meio apressado. Gente, só para você estar voltando aqui, o Charles falou que vai caminhar com jejum e oração até 19 horas. Quem falou, meu Deus? Não, ele falou que a gente vai caminhar até meio-dia. Só para vocês pensando, nós temos alguns restaurantes aqui na cidade. Nós temos um restaurante com mais popular, temos aqui na esquina, o restaurante Rodrius, e na segunda esquina, aqui à direita, temos os estilos. Comidas boas, não são restaurantes populares. Se você quiser um restaurante mais Picão tá rico aí, nós temos na Casa Geral, aqui na cidade, uns 3 km. Picão tá rico, prefeito E da temos igreja. a Vai no Aldeia. Tesouro da igreja, cara. Os 3 km. Tesouro da igreja. Os 3 km. Fazenda, aldeia, alguma coisa. Que é em torno de R$30 por pessoa. Nós temos o restaurante do Geral, que é ali perto da segunda igreja nossa, a gente iria junto. Self-service à vontade, 12,50. Elas estariam fazendo para a gente. Ou o restaurante da Tiona 2, que é a esquina da sua, que vai bem embaixo, R$18. Então vocês já vão pensando, porque no final a gente já resolve. Quem vai para outra, a gente explica. Aonde que é? Oi? Teve um almoço, 1h30, estava na casa, 45 minutos. Vocês vão pensando aí no final, a gente gosta quando tem cada restaurante que vocês escolhem o mais requintado, R$30 por pessoa. Tem também o Rio Branco na praça ali, que é a la carte. Aí você escolhe o que você quer. Oi? Minha casa, a esposa está aqui. Se uma hora e meia eu comprar e fazer, está na lista. E por último, só você pensar, à noite, a mocidade da igreja vai fazer um churrasco no sítio que a gente está comprando aqui na igreja, com café já e tudo mais, que ganhamos doação dos irmãos, quem sabe, glória a Deus. Mas é um sítio aqui na roça. À noite a gente tem o moçado da igreja vai fazer um churrasco no sítio do irmão na roça. Você tem certo que você tinha na roça. Só de R$10. Então vocês nos procuram no decorrer do dia e falam, olha, eu vou, a gente marcar o nome, a gente comprar as coisas mais tarde. E vai ser lá para as 8 horas da noite, vai fazer um churrasco lá. Então estão todos convidados, porque não faz parte disso. Vou pegar lá as coisas dela. Então tem um restaurante da Tiona. É bastante interessante. São comida típica do Shred. Eu falava pessoal, quem são os de Varginha mesmo? Tinha uma turma de Varginha, né? São vocês que são de Varginha? Quem tem aquele mesmo, mas já ouviu essa pergunta? São deles, né? Tem fundamento o negócio. Parte dele, que é uma igreja céu. A igreja. Qual o segredo dessa igreja? Faz essa igreja crescer? O que era esse movimento relacional que Jesus criou com os seus 12 e que por 300 anos revolucionou a sociedade? Esse movimento, quando a gente lê em Atos 2, 42 a 47, você vai ler lá que eles, algumas características, diz o texto que eles permaneciam unânimes em oração, no partir do pão, todos tinham tudo em comum, eles vendiam os seus bens e as suas propriedades conforme a necessidade de cada um, contavam com a simpatia de todo o povo, e diz lá no encerramento
que ia acrescentando o Senhor dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Então a igreja em Atos, ele era capaz de resistir à perseguição, de penetrar no mundo, de equipar os santos, de mudar a sociedade, de adorar a Deus, de edificar a si mesma e de treinar vidas. O movimento era espantoso, porque se tinha alguém com necessidade, ele ia ao encontro. Se tinha alguém que precisava ser treinado, eles iam ao encontro. Se alguém os odiava, eles iam ao encontro. E esse contexto de Atos 2, 42 a 47, o que eu gosto demais é contar com a simpatia de todo o povo. O povo se alegrava em estar perto deles. No final dessa plenária a gente vai ver um vídeo que mostra como que as pessoas nos veem, como elas veem a Cristo. Foi uma produção feita em Curitiba, mas que não vai diferenciar muito dos outros locais do Brasil. Como que as pessoas te veem? Como as pessoas veem a igreja? Como as pessoas veem Cristo? Então Atos registra que o povo tinha simpatia por nós. O povo gostava de estar. Traz para a realidade hoje, consumista. Quem é que gosta de estar perto de você que é cristão? Como que nós estamos contando com a atitude das pessoas? De uma forma simpática ou de uma forma meio? Pensa comigo. Um dos grandes polêmicos da atualidade se chama Jean Willis, deputado e tudo que ele tem comprado de respectiva visão. Pergunta: como eu e você poderíamos construir um relacionamento com ele e fazer com que ele visse que nós não somos uma ameaça? Como isso? Entende? Porque assim como ele, tem inúmeras pessoas no Brasil. Mas como eu posso construir um relacionamento com essa pessoa e mostrar que é um paradigma que nos impede a ver que nós somos diferentes daquilo que as pessoas têm como conceito? Mas será que nós realmente somos diferentes ou nós acabamos comprovando aquilo que as pessoas pensam? Que nós somos alienados, que nós somos retrógrados, que nós somos fazemos acepção de pessoa. E aí nós fazemos acepção de pessoa? Na teoria não, mas na prática sim. Se eu não consigo confiar nem no meu irmão que se diz cristão e que participa da ceia e que participa do culto comigo, imagine as outras pessoas que não têm Cristo no coração. Entende? Então como que nós queremos ser uma igreja baseada em relacionamentos, construímos relacionamento com aquelas pessoas? Então o movimento mudava a sociedade, porque ela ia de encontro às necessidades das pessoas. Quando Jesus vai caminhando, povoado por povoado, província por província, passando pelas vizinhanças, o que Jesus fazia? Jesus ia de encontro ao coração das pessoas. Jesus sempre esteve mais preocupado com o coração das pessoas do que com aquilo que ele poderia fazer e essa pessoa poderia retribuir. Vamos pegar um dos casos, muito conhecido, mulher adulta. A lei mandava apedrejar. Então vamos levar ela. Foi pego em flagrante adultério. O que o Senhor nos manda fazer? A lei diz que nós temos que quebrar ela no meio. Você vai dizer o quê? A história você sabe. Jesus dá a típica pergunta para eles: que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Sai todo mundo deixando as pedras. A mulher fica assim: nossa, o que aconteceu? E aí de repente Jesus vai e confronta ela. Depois de todo o processo, a última palavra de Jesus é o quê? Vá. Jesus não deixou de falar com ela que ela estava errada. Jesus não deixou de confrontá-la que aquilo que ela fazia era pecado e levava à destruição. Mas foi a última coisa que Jesus fez.
Imagina se Jesus tivesse invertido a frase e colocado a frase no primeiro momento, atestando que ela era pecadora. E o que nós vamos fazer com essa pecadora? Entendeu? Então Jesus vai ao encontro do coração das pessoas. Porque a luta contra o pecado, eu e você sabemos que ela é terrível. O autor de Hebreus vai dizer o que para nós? Portanto, visto rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o pecado tenazmente me assedia e assedia você. A questão é como nós reagimos em meio a esse pecado que tenazmente nos assedia. Constantemente eu e você temos que nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado, se livrar dele, desviar, para não cairmos em tentação e acabar cedendo à pressão que o pecado faz. Então não é fácil para nenhum de nós. E se eu e você sabemos a luta que temos, deveríamos entender a luta uns dos outros. Imagina se a sua esposa chegasse hoje para você e falasse assim: olha, eu tenho que ter uma conversa muito séria com você. E aí de repente ela chega para você antes e fala o seguinte: vamos entender uma coisa. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar independente das circunstâncias. Você concorda com isso? Sim. Que nós temos que perdoar independente das circunstâncias. Sim. Sim. Isso faz parte dos princípios e dos valores do reino. Isso. E nós somos cristãos. Isso. Então, minha conversa séria com você é que eu adulterei. Eu traí você. Eu gostaria que você perdoasse. E mais um pouquinho, nessa relação extraconjugal eu engravidei. E eu queria que você perdoasse. E continuasse me amando. E eu quero restaurar nosso casamento. O que você faz, cara? Manda ela para fora ou restaura o relacionamento? São casos verídicos. É real. E hoje esse pessoal trabalha junto no casal americano. Eles trabalham internacionalmente com o Ministério da UDF, Ministério da Família. Eles falam muito de treinamentos, seja do casados para sempre, seja da aliança. E ele perdoou, ele amou, e hoje ele ajuda a criar um filho que ele diz que é filho dele da relação extraconjugal. E quando o pai do menino quer lá ver, vai lá na casa dele, pega e passeia. Me diz, isso é revolucionário ou não é? Para mim é revolucionário. Agora, é perfeito isso, Charles? O que aconteceu com todo mundo? Não, de jeito nenhum. Fazia parte dos propósitos de Deus isso? De maneira nenhuma. Mas toda vez que uma tragédia acontece, Deus sempre está lá para transformar a tragédia em bênção. Porque os seus valores e os seus princípios são inegociáveis e imutáveis. Independente de qualquer situação. Os valores e os princípios são imutáveis e inegociáveis. E se Ele é um Deus capaz de restaurar, Ele restaura toda e qualquer situação, independente. E o seu sangue purifica de todo pecado, o pecado é todo. Não há questões. O grande desafio é se eu e você realmente vamos viver isso aqui na prática e não também vamos negociar nenhum dos princípios e valores. Essa é a grande diferença. Se às vezes alguém critica você já não quer ver essa pessoa mais pintada de ouro na sua frente, nem Senhor, imagine se acontece isso. Entende?
acerca dessa palavra, dessa situação? O princípio diz que Deus é fiel e nós temos que ser fiéis. Se eu sou fiel e vivo esse princípio, o adultério nunca acontecerá na sua vida. Agora, a partir do momento em que eu deixar de viver o princípio de fidelidade, o adultério é só a cereja em cima do bolo. A casa já caiu muito lá. E sabe quando a casa cai? É quando Mateus 5, quando começa o sermão da montanha, Jesus vai reprogramar os conceitos, princípios e valores. Eles falam assim: chega aqui, meu filho, senta aqui, vamos bater um papo. Você ouviu o que está escrito? A lei diz o quê? E olha, presta atenção, eu não vim para acabar com a lei, não, eu vim para cumprir. É o seguinte: ouviste o que foi dito, não adulterarás. É isso que a lei está dizendo, certo? Vocês estão vivendo isso até agora. Isso. E se adulterar, mede a pressão. É isso mesmo? É. Então foi dito: não adulterarás. Porém, agora eu vos digo: se tão somente na sua mente cobiçar uma outra pessoa, uma outra mulher, eu vos digo, já cometeu adultério. Pensa comigo, a turma deve ter tremido na base. Porque se a turma antes era guiada pela lei e se guardava, porque se fosse pego em adultério, a pedrada cantava solto, agora eles vão se ver diretamente com Deus. Porque o que acontece? O que Jesus faz? Reprograma o princípio. O princípio é: seja fiel. E a fidelidade não é um ato, já é aquilo, já é no coração. E aí eu te digo, querido, muito simples: já desejou um outro homem? Já desejou uma outra mulher? Já era, meu filho. Já era. Babou, como diz lá em Curitiba. Graças a Deus, Ele é um Deus perdoador. E as suas misericórdias se renovam. Se você for ver, leia Mateus 5, 6 e 7. Jesus pega os 10 mandamentos e reprograma todos eles. Ouviste o que foi dito? Vai, porém agora eu vos digo. Ouviste o que foi dito? Não, porém agora eu vos digo. Em cada um dos 10, Jesus reprograma, trazendo a coisa não para uma lei, mas para um princípio. Na verdade, Ele cumpre a lei. A lei está cumprida. Há uma consequência. Eu só estou dizendo para você o seguinte: preste atenção, gente. Não é o ato, é o seu coração. E se seu coração não é fiel, se não existe esse princípio, você é capaz de entornar qualquer outro lugar. E isso já vai afetar a sua mente. E para o ato é um estalar de dedos. Aí deixa eu piorar a situação mais um bocadinho. Princípio é princípio, querido. Só que a nossa carninha humana gosta de fazer o princípio assim: nessa situação é conveniente eu botar aqui, gostei. Mas nessa outra situação, eu tenho que colocar aqui, não é muito legal, eu vou deixar aqui. Nós vivemos muitas vezes, ou maioria das vezes, por conveniência. E fazemos isso com um delicioso princípio. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Ou você vai lutar com todas as suas forças para viver os princípios ou os valores, ou em algum momento a casa cai. Simples. E aí eu vou voltar para uma coisa bem prática. Se você é capaz de não ser dizimista, não sendo fiel e obediente nos dízimos, quem garante que você é fiel e obediente
há um princípio de se preservar e guardar para o seu marido e para a sua esposa. Simples assim. Entende? Numa pesquisa recente, feita pelo IBGE, em algumas capitais, eles pegaram Salvador como exemplo. Isso saiu da Profissão Repórter em setembro do ano passado. Se você quiser, depois você vai matéria completa no Google. Profissão Repórter fez uma matéria sobre a questão da vida sexual das pessoas. E eles descobriram algo interessante. Que em Salvador, 46,4% das escolas públicas, 46,4% nas escolas públicas, das crianças que estudam do primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental, estamos falando de crianças de 6, 7 anos de idade a 12, 13 anos de idade, 46,4% tem uma vida sexual ativa. Na escola particular, 16,4%. Cai um pouquinho. Eles continuaram a pesquisa. E essa foi mais legal. Eles resolveram fazer uma pesquisa nas igrejas convencionais: Batista, Presbiteriano, Metodista e Assembleia. Resultado, querido, numa coisa particular: de cada 10 jovens na igreja, 7 têm vida sexual ativa. 70%. Comprovado, registrado, IBGE, tema do Profissão Repórter. Essas coisas assustam, né? E a base é nacional. Ou seja, 70% da juventude da sua igreja, se a pesquisa estiver certa, no mínimo já se expulsado por pornográfico. No mínimo. Área de casais, 65%. Se a pesquisa estiver certa, 65% dos casais aqui já em algum momento acessaram algo indevido, desejaram algo indevido, viram algo indevido. Te assusta isso? Agora imagine você numa igreja baseada em relacionamento, chegando para o seu discipulador e falando assim: eu sou, é só um exemplo, é profético. Eu cito vários exemplos proféticos, não é profético, é exemplos assim, não são proféticos. Já eu sou líder do Ministério de Louvor, eu toco lá, e eu tenho um problema grave na minha casa. Minha esposa sabe, eu tenho um problema com o problema. Eu não consigo parar de acessar sites pornográficos. Eu não sei o que fazer. E o nosso treinamento é piorado por causa disso. O que eu faço? Para essa pessoa falar isso para o discipulador, você tem que querer muito ser essa igreja baseada em relacionamento. Porque a tendência natural é chegar e falar assim: esse irmão não tem condições de estar lá na frente. E aí eu pergunto: quem é? Já imaginou? O pastor de Jó fala assim: irmãos, eu preciso confessar um pecado. Eu desejo os meninos da igreja. Você deixaria ele ser o pastor da sua filha? De jeito nenhum, né, querido? O amarmos aos outros, perdoarmos aos outros, vai embora, juntamente com o pastor que vai embora para outra igreja. E aqui na igreja ele não fica, não. Entende? Simples. Um efeito cascata que aconteceu e deu o que deu. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas só para você saber qual foi uma das grandes crises da igreja presbiteriana historicamente nos últimos tempos. O Senhor é fato. Você quer falar?
Nada profético dele. Como diz o pessoal, já está repreendido no nome de Jesus. Caio Fábio. Entende? O que foi, Caio Fábio? E muitos aqui talvez já tiveram, como eu, lá atrás nos congressos da Vinha, tantas outras coisas que não foi. Como que uma coisa dessa poderia acontecer? O problema não foi o adultério. E na época, lá no Rio, o pastor da minha igreja era um deputado federal. Ele era líder da Secretaria de Educação. E a esposa do Caio participava era do Conselho de Educação. Em uma das reuniões que ele já teve, eu participei. E foram alguns meses logo após a caída. E a gente estava almoçando juntos. E naquele dia o pastor perguntou para ela assim: como que você está depois de tudo isso? Como que você tem encarado isso? Ela virou para a gente e falou assim: eu já sabia que um dia isso poderia acontecer. Porque o Caio já andava sozinho. O Caio nunca se submeteu a ninguém. Nunca buscou ajuda de ninguém. Sempre foi solidário. É óbvio que é. Guarda uma coisa para você. Não existe essa história de crente abuso. Não existe crente abuso. A igreja foi criada para viver em comunidade, parte de relacionamento. Crente que anda sozinho vira petisco de lobo, meu filho. Ovelha que anda sozinho vira petisco de lobo. Entende? E a partir do momento que eu abro mão de viver princípios e valores, começo a negociá-los, mais cedo ou mais tarde eu caio na armadilha. Por isso Jesus vai reprogramar os conceitos, os princípios e os valores. E aí, entende? Antes de acontecer o ato do adultério, a consequência dele, a manifestação dele, isso já aconteceu aqui, proveniente da perda daqui. E não começa, para um casal especificamente, com relacionamento entre um homem e mulher. Começa numa pequena rotininha, começa não mais ler a palavra, não mais orar juntos, não mais conversar, não mais respeitar, não mais elogiar, não mais dizimar. E aí é só questão de tempo, querido. Só que o que nós temos feito para ir contra o coração dessas pessoas? E aí eu volto. Quem que vai conseguir chegar lá? Assim como Jesus levou os discípulos a penetrar na sociedade e chegar no coração das pessoas. Por 3 anos, Jesus ensinou para o pessoal: nós precisamos encontrar o coração, chegar ao encontro do coração dessas pessoas e ir ao encontro das necessidades delas. Vamos ao encontro de cada uma dessas pessoas. Vamos ao encontro de cada coração. E quando nós chegarmos lá e encontrarmos o coração dessa pessoa e vemos a luta que essa pessoa enfrenta, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos amar e perdoar e investir nela. Nós vamos transformar a vida dessas pessoas. E Jesus fez isso. Por isso que o movimento crescia tanto. Por isso que o movimento era espantoso. Por isso que contava com a simpatia de todo o povo. Porque eles se identificavam. O princípio continua aí. E é para ser usado comigo e com você. Só que é o seguinte: como que nós vamos ao encontro do coração das pessoas se nós não temos relacionamento com essas pessoas? Pelo contrário, nos afastamos dela. Porque qual é? Faz uma relação com os seus amigos não cristãos hoje. Tem um monte de gente que não tem. Porque você só manda como cristão. Você que dá até hora para Deus fechar a porta onde você trabalha e botar você para trabalhar num lugar onde só tem cristãos. Quem dera se pudesse trabalhar num lugar onde só o pessoal pudesse estar ali ouvindo a musiquinha evangélica, cristã, porque o pastor só não tem ideia, é uma tripulação.
E lá o pessoal falando um monte de besteira, ouvindo aquelas músicas que sangue de Jesus tem poder. Eu fico lá o dia inteiro, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Porque eu não aguento mais ouvir aquela música. Mas por que aquela pessoa ouve aquela música? Você já parou para pensar nisso? Você conseguiu ir ao encontro do coração dessa pessoa e saber que quando ela ouve aquela música, o que alimenta a alma dela? E você é capaz de ir ao encontro, conhecer e saber isso, mostrar para ela o que pode ser melhor ainda, que talvez naquele coração tenha um vazio enorme e você poderia ir lá e preencher a vida de Cristo. Não, eu prefiro ficar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e tira esse trabalho e dá um bom trabalho. Ou do teu vizinho. A gente foge. E a gente vira para os filhos e fala o seguinte: anda com o pessoal da igreja, não anda com o pessoal de fora aí não. Principalmente aqueles que estão na faculdade. Quando o filho chega em casa e fala assim: tem uma festinha da faculdade para ir, é a morte. Porque lá vai ter droga, vai ter bebida, vai ter prostituição, uma coisa. Se você vai para lá, não é ambiente para cristão. Você vai ser iludido. Poucas vezes eu vi uma mãe chegando para mim e falando assim: Charles, meu filho está na faculdade, tem sido instrumento disso. E vai ter uma festa lá que é daquelas. E ele vai lá. Eu estou jejuando por ele. Porque ele vai ser um torpedo nas mãos do Senhor para estraçalhar o poder do diabo na vida daqueles jovens. Ora pelo meu filho, se você puder, jejua também, porque a festa é tal dia ali, ele vai estar lá e o diabo vai ser massacrado. Poucas vezes eu vi isso. É mais fácil tirar, porque a gente não treina para isso. Nós não treinamos os nossos jovens a lidar com a pressão que existe dentro da faculdade. Aí, lógico, está lá na faculdade, o cara é solteiro, de repente chega 3 meninos e fala para ele: não, vamos fazer uma festinha, está a fim de ir? Ó, como que não vai? Claro que vai. Entende? E de uma festinha, de uma conversinha, prova só um pouquinho. É só um golinho. É só uma tragadinha. E de um golinho, uma tragadinha, depois de um isso. Ou você acha que todo mundo é dor de cabeça no isso? Tudo começou pequeno. Tudo na nossa vida começa pequeno. É o que eu chamo das raposinhas. A raposa aqui. Cruzeiro. Escoça de lá. Boa, né? Que isso? Para com isso. Você sabe qual é a questão da raposa? Não sei se já aqui, quem tem plantação sabe disso. A raposa, ela nunca chega e devora uma plantação toda uma vez só. A raposa é esperta. Ela sempre vai nas pontas das raízes, ela come um pouquinho, ela logo se sacia e depois ela volta e come mais um pouquinho. Ela come várias vezes ao longo do dia, ao longo do período, e poucas vezes irregularmente. Então ela nunca chega desse turno. Qualquer lugar que tem a raposa, você vai ver que eles vão tentar colocar, eles que conhecem mais no fundo, vão colocar uma cerca para proteger uma tela, para proteger da tela ali. Porque ela vem com um pouquinho, volta com mais um pouquinho, e quando o plantador vem, ele vê, aparentemente está tudo bem. E de repente, ele pega toda a plantação. Assim são as raposinhas da nossa vida. Assim são as raposinhas da nossa vida. E vão de pouquinho a pouquinho. E elas começam com coisa assim. Alô? João da casa? Eu não estou. Não saiu. Zé liga mais tarde. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. É quando de repente você começa de pouquinho a pouquinho uma mentirinha aqui. Ah, não é nada. Mas uma mentirinha aqui, não é nada. Não tem problema, não está causando mal nenhum. E aquilo vai correndo de pouquinho a pouquinho, de pouquinho a pouquinho. Quer ver algo que atinge muitos de nós e os brasileiros? Quando a gente fala de pouquinho a pouquinho, vivenciar princípios e valores, você tem uma regra. A regra diz o quê?
ande nessa via com uma velocidade máxima de 110 km por hora. Você anda mais do que 110. Tem um radar a 60 metros, você sabe. O que você faz? Reduz, passa, e depois você faz o quê? A gente faz isso por quê? Porque a gente tem medo de cair na lei que diz que se você passar acima de 110 por hora, você vai ser multado e vai gastar dinheiro, certo? Certo. Pensa comigo. E o princípio de obediência? Ele deveria falar mais alto do que a lei? Assim era o povo da instituição do judaísmo. Eles iam guiados pela lei e Jesus fala: não é a lei que eu quero que vocês cumpram, eu quero que vocês vivam o princípio, porque a partir do momento que vocês viverem o princípio, a lei nunca vai poder condenar vocês. Por isso que a lei nunca condena, porque você vive debaixo dos princípios. Se você nunca ultrapassar o valor, o radar de 110 por hora, você nunca vai levar uma multa. Então a lei nunca vai condenar você, porque você vive o princípio. Só que nós negociamos. E aí pensa, se eu e você somos capazes de fazer isso, de que mais nós seremos capazes de fazer? Quando ninguém está olhando e a gente está na tela do computador. Ou quando a gente está nas nossas conversas e nos nossos pensamentos. E aí? Entende, Deus? Qual a grande diferença do movimento para o que se tornou a igreja, um movimento centrada nas suas regras, regulamentações dos seus paradigmas, e que se tornaram o paradigma, a lei? E muitas vezes hoje nós vivemos debaixo da lei e não da graça. Porque viver debaixo da graça é buscar viver os princípios e os valores. Isso é graça. Agora, se a gente vive pela lei, nos tornamos legalistas e tentamos manter uma autoimagem que somos top de linha em viver aquilo que a Bíblia diz, mas só Deus sabe o que acontece no meu interior. E aí, como é que fica? Entende? E quando de repente você está lá e você já não sabe mais o que fazer com seu filho, porque você acha ele rebelde, porque ele já não ouve mais você, porque ele já não mais te respeita. E aí o que você faz com o seu filho? Já não te ouve mais. E aí? Ele faz e pronto, acabou. E você fica se esgoelando, gritando. É quando de repente você está lá casado, e você tem 10, 15, 20 anos de casado, você não aguenta mais atitudes do seu marido. Porque por 10, 15 anos você pede para ele: tira depois que você toma banho, tira do quarto a toalha molhada, se esqueça em cima da cama. E ele vai lá e deixa. É quando de repente você fala várias vezes que você se sente desrespeitado por ela, e ela continua tendo a mesma atitude. E aí você já não aguenta mais. Aí você não se separa porque divórcio é um problemão, cai negativamente o seu conceito, vai ser exposto, mas aí você vive um casamento divorciado emocionalmente. E se você trabalha com casais, é muito fácil disso acontecer. De todos os casais que eu já desenvolvi até hoje, mais de 90% tem problema na área sexual. Mas quando é que você conversa sobre isso? Não conversa, porque é um tabu. Vai conversar como? E como o pastor vai falar isso? E quem que vai entrar nessa área da sua vida? Quem que vai entrar na área da sua intimidade? Espera aí, eu vou assim, já não aguento mais meu marido. Imagina, eu não aguento mais com minha esposa. Imagina. Não, Charles, esse tipo de igreja eu acho que não vai dar para mim. É abrir muito o coração. Entende? Entende a grande diferença do movimento
aí nos tornamos pessoas ranzinhas, nos tornamos pessoas invejosas, nos tornamos pessoas críticas, murmuradoras, maledicentes, e etc, etc, etc e tal. E aí, para compensar, falamos que em todas as igrejas tem isso. E nos acostumamos porque tem. Mas não pode ter. Não pode ter. Eu tenho que lutar contra isso. Porque eu tenho que lutar contra o pecado. Eu tenho que desembaraçar do pecado. Eu não posso deixar o pecado normal na minha igreja. Não posso. Não posso achar que murmuração da minha igreja está certo que em todo lugar acontece. Não, eu tenho que ir e fazer você deixar de ser murmurador. Mas muitas vezes a murmuração começa por nós, pastores, pela própria liderança. Porque nós achamos que temos direitos. E nós queremos que os nossos direitos valham. E valham dentro da igreja. Porque isso é pensamento e vivência de consumidor. O consumidor acha que tem direito. E não é isso? O consumidor sempre tem razão. Sempre tem os seus direitos. Então é o meu direito. E aí você chega lá e está lá. Contra filé sem osso, R$15,99. Contra filé sem osso, 3 coisas do lado, R$17,99. O que você vai fazer? O cara errou, era R$17,99 e esqueceu de tirar a R$15,99. O que você vai fazer? Você quer o seu direito, porque é o preço mais baixo. Entende? Mas seria fácil de entender também, e qual seria o testemunho de falar assim, querido? Acho que vocês erraram aqui, R$15,99 ou R$17,99? É R$17,99, brigando. Entende? Você mostraria uma atitude que contaria com a simpatia de um outro. Porque você não foi na mesma linha do outro lado. Porque todo mundo sempre quer ganhar algo em troca. Sempre alguém quer algum benefício em troca. E de repente nós somos diferentes. Porque nós não queremos. Nós damos, porque para nós melhor é dar do que receber. Nós somos o contrário. Se a gente receber é porque Deus mandou, mas nós queremos dar. E o que eu posso dar para você? E o que eu posso dar é a vida de Cristo fluindo por meio de mim. Isso me faz ser uma igreja real. Que vivencie os princípios e os valores de uma forma real. De novo, será que eu estou disposto a ser essa igreja? Olhando para dentro da minha casa, confessar dentro da minha casa hoje eu vivo essa igreja? Olhando para a célula que eu tenho hoje, a minha célula vive isso? Ou a célula hoje é mais um programa legal, bacana, que produz comunhão, crescimento, mas lá no fundo, ninguém conhece ninguém. E mais, às vezes você discipula pessoas e você ainda não conhece essa pessoa que você discipula. E em muitos casos, a gente vê o problema do seguinte: eu começo aqui a ser discipulador do cara, a gente é muito amigo, e daqui a pouco eu começo a negociar. Porque a gente já se falou tão amigo, e aí, poxa, vou relevar um pouquinho, eu fiz uma coisa errada, mas não vou conformar ele. E aí a gente vai passando a mão. E aí a gente vai negociando aqui, vai negociando ali. E aí eu volto a repetir para você, em meio a tanto negociado, quem é que conhece o seu coração? Quem é que cuida do seu coração? Quem sabe os seus medos, as suas lutas, as suas crises, as suas frustrações, as suas decepções? Quem é que chegou até lá? Se não chegou ainda, querido, alguma coisa está errada. E aí? Você se contenta com isso? Ou vai procurar ser diferente? Tem muita coisa que vai ser colocada em jogo, né, Charles? Muita coisa vai ficar em xeque, muita coisa. Mas o que importa para você? Construir o tipo de igreja que o Senhor sonhou para você, ou continuar vivendo na mediocridade que você vive? Muita gente escolhe viver na mediocridade. Como que isso se desenvolvia e fortalecia ainda mais para que a gente conseguisse ser isso, para que a igreja? Porque ambos eram preservados, o vinho e o outro. O vinho significa a presença de Cristo, a palavra, a mensagem, e os outros, que era a comunidade, grupos pequenos e grandes, no templo e na casa, no templo e na casa.
Então, a presença de Cristo fazia com que esse vinho novo fosse transbordado nessa estrutura nova. A estrutura nova faz com que a igreja se torne esse movimento. Ao longo do tempo, os reformadores tentaram fazer isso. E cada um teve um papel importante. Todos eles. Lutero, João Wesley, Calvino, Zwingli, e etc. Tem um monte de gente aí na história. E cada um teve o seu papel fundamental. Mas, infelizmente, nenhum deles conseguiu canalizar um vinho novo numa estrutura nova. Sempre alguma coisa pegava. E hoje nós estamos aí. O que é o desafio para a nossa geração hoje? Que é o que o Bergman vai chamar. Hoje, nós somos os responsáveis, ou aqueles que recebem o desafio de fazer a grande reforma, de fazer com que o vinho novo seja em estrutura nova. É quando eu e você, nessa geração, vamos causar a maior reforma já existente na face da terra. Uma busca por vivência dos princípios e valores, onde nós não negociamos nenhum deles. Essa é a grande. Viver aquilo que nós pregamos e acreditamos, na íntegra, doa a quem doer. Você quer fazer? Você vai ouvir de mim que isso é pecado, que isso é errado. E eu vou te chamar para ser o meu imitador, porque eu não faço isso. Entende? A começar por qualquer coisinha mais simples que seja. Mas eu não vou abrir mão dos meus princípios e dos meus valores. Isso faz de nós uma igreja equilibrada. E a igreja do Novo Testamento é uma igreja equilibrada. É uma igreja baseada em relacionamento, que vivia a asa do atacado e a asa do varejo. A comunidade de grupos pequenos e a comunidade corporativa, que era o ensino. Ao longo do tempo, nós fomos para um lado específico. Nos tornamos uma igreja desequilibrada, pensando só na área corporativa. Tudo era culto, tudo tinha que acontecer no meio do culto. Aí teve um monte de gente que cansou disso e foi para o outro extremo. Agora o negócio aonde a igreja da casa. Errando do mesmo jeito, continua desequilibrado. Para voar saudavelmente, a igreja equilibrada ela precisa voar com as duas asas. A asa do varejo e a asa do atacado. Existe então uma diferença radical entre ser uma igreja em célula e uma igreja com célula. A primeira, ela incorpora células aos seus programas. A segunda, edifica sua eclesiologia nos princípios do Novo Testamento. A igreja convencional, ela possui uma teologia para tudo que faz. Tudo que é feito, a igreja tem uma teologia para te provar por que ela faz aquilo, exceto a maneira que ela funciona. O seu funcionamento, ela se apoia onde? Nas raízes da história da igreja. Sempre foi assim, vai ser assim. E nós não mudamos isso. A tradição se torna a tradição da igreja. Porque a tradição é boa. Porque a tradição tem o seu valor, porque a tradição mostra onde nós viemos. E isso a gente tem que guardar com muito valor, com muito carinho. Vem de lá, mas transformar isso com tradicionalismo em uma regra, em uma teologia, aí é o pecado. Porque raramente se examina a maneira de funcionar por meio de investigação de princípios bíblicos. Por exemplo, uma igreja convencional, células são apenas mais de muitos programas. Elas existem de várias formas. Grupo caseiro, estudo bíblico, escola dominical, grupo de coinonia, grupo de oração. Muitas igrejas antigamente faziam os NEPs, núcleos de estudos bíblicos. Qualquer grupo pequeno serve. Em uma igreja em célula, a célula é a comunidade cristã de base, onde cada pessoa pertence a uma célula de não mais de 15 pessoas. Por que deixar? Tem uma unção especial no número 15? Não, queridos, não tem uma unção especial no número 15, não.
Por que então nós defendemos que quando uma célula chega a 15 pessoas, ela tem que multiplicar? Porque nós cremos que ser uma igreja em célula é ser uma igreja baseada em relacionamento. Cientificamente já foi comprovado por linhas de comunicação que a partir de 15 pessoas as linhas de comunicação ultrapassam o limite da intimidade que você pode ter com as pessoas, de compreensão, seja ela cognitiva, afetiva e psicológica. Ou seja, a partir de 15 pessoas a gente não consegue ter um relacionamento do mesmo padrão do que seria com linhas de comunicação saudável. Bom, se nós queremos ser uma igreja baseada em relacionamento e acima de 15 pessoas nós perdemos a qualidade de relacionamento, o que eu vou fazer quando chegar a 15? Eu vou multiplicar para continuar potencializando o relacionamento. Aí tem uns abençoados que chegam para mim e falam assim: pastor, nossa igreja é uma bênção, as células estão crescendo, estão multiplicando, minha célula tem 25 pessoas, glória a Deus. Eu olho para ela e falo assim: amém. Deus tem misericórdia, sabe? Célula de 27 pessoas, 25 pessoas, você já perdeu linha de comunicação há muito tempo, você está fora, na contramão do negócio. Entende? Célula chegou a 15, tem que multiplicar. Só que quando você pensa, e aí São Paulo 12, quando dá uma brechinha, quando você pensa em multiplicação de célula, você tem que pensar em multiplicação de líderes. Não adianta encher a sua célula e não ter líder para multiplicar. Então qual é o papel do líder de célula? Fazer, formar novos líderes. Treinar. E como que ele faz isso? Com um curso. Por meio do discipulado. Agora, o quanto você tem discipulado? Quando alguém chega para mim e fala assim: eu não consigo formar novos líderes, a gente não consegue multiplicar a célula. Então significa que você não tem discipulado. Ou se o seu discipulado está sendo fraco, para não dizer inexistente. Porque se você discipular pessoas e multiplicar a vida de curso dessas pessoas, você forma um líder. Agora, depende do que você entende o que significa ser líder. Esse é o objetivo. Então a célula é a comunidade de missão de base. Outro livro que eu indico, se você quiser ler, principalmente pastores, porque é um livro muito no aspecto teológico. Unidades básicas do corpo de Cristo, Dr. Ralph Miller. Tem atrás também. Unidades básicas do corpo de Cristo. Ele faz essa leitura da igreja como uma comunidade cristã básica. Por quê? Porque em uma igreja convencional, o prédio é a igreja. Numa igreja de célula, as pessoas são a igreja. Só que o paradigma é natural. Alguém chega e fala: Carlos, o vizinho chegava e falava assim: bom dia, cara, bom dia, querido. Manhã bonita, domingo, legal. Estou vendo que você sai todo domingo aí para algum lugar. Para onde você vai? O que você vai falar? Eu vou para a igreja. Domingo é dia de onde? Como você vai no lugar que você é? Entende? Nós passamos por pessoas que nós estamos indo para a igreja. Mas nós não estamos indo para a igreja, porque nós somos a igreja. Não vá para a igreja, seja a igreja. Nós estamos indo para um local onde a igreja se reúne para celebrar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E isso é um prédio que tem um endereço comum. Aqui tem um endereço que o mundo consegue. Pode ter certeza disso. E aqui é o local onde nós nos encontramos como igreja, para juntos celebrarmos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e aprendermos um pouco mais da Sua palavra, para que ao longo da semana a gente possa colocar em prática. Aí eu te pergunto, testezinho para você. Tem quantos pastores aqui? Levanta a mão, pastorar aqui. Isso. As ovelhas, vocês estão aqui também, né? Coisa linda. Para as ovelhas, queridas, qual foi o tema do sermão que o seu pastor pregou na segundo domingo de março desse ano? Tem pastor. Segundo domingo de março. Hoje você quer dar um testemunho de como isso mudou radicalmente a sua vida
Não lembra nem de 2 domingos atrás, né, querido? Nem de domingo passado alguns não vão Você não lembrar. lembra nem o pastor, lembra o que ele pregou? Embaixo não lembra dessa. E sabe qual é a grande crise, a frustração dos pastores? É que o pastor prega, o cara prega o ano inteiro, se desdobra para isso. Vai lá, consulta hebraico, aramaico, e pega lá as teses da hermenêutica, e pega isso, e vai para o homilética, e faz fase de transição, e faz isso, faz aquilo. O cara prepara tudinho lá e faz cheio da unção para pregar. Prega, quando depois, 2 domingos, o pessoal nem lembrou o que ele pregou. Pensa comigo. Se você não lembra nem o que foi pregado, imagine que isso não está nem sendo vivido na sua vida. Porque se tivesse sendo vida, você ia morrer. Só que a gente acaba esquecendo. A gente senta, ouve um bom sermão, naquele momento a gente é impactado. Quando vai segunda, terça-feira, por quê? Não tem ninguém para prestar conta. Quem que vai chegar para o pai e vai falar assim: meu querido, o pastor pregou sobre isso. Como é que tem sido isso na sua vida? Você tem colocado em prática isso? Porque se você não tem colocado em prática, eu, como seu discipulador, vou ajudar você a colocar em prática isso. Só que nós não podemos negligenciar aquilo que nós ouvimos. Porque você pensa comigo, vamos partir do pressuposto que você ouviu realmente Deus antes de pregar. E quando você pregou, você falou que Deus tinha falado isso para você passar para o povo. Vamos partir dessa linha. Que você orou, Deus deu a palavra e você entregou essa palavra por meio de uma pregação, um sermão expositivo, textual, etc. E você passou isso. Eu tenho que crer como pastor que Deus está falando com o povo. Se o povo não obedecer, o que acontece, meu querido? Se o povo não obedecer, o povo está negligenciando da mesma forma como o povo de Israel lá que Moisés negligenciou. E quais foram as consequências? Terríveis. Isso não assusta você? Entende? Porque se Deus falou para eu falar algo para vocês, e eu falo para vocês, e vocês não colocam em prática, e eu não ajudo vocês a colocar em prática, nós estamos brincando com Deus. E aí? Que tipo de igreja é essa? Que ouve a palavra e não obedece a palavra? Que tipo de igreja é essa que ouve a palavra e depois não tem como testemunhar do que é aquilo que tem feito? Entende? Você vai falar uma coisa? Eu sei da pregação que o pastor fez comigo. Se ele está aproveitando, eu sei. Sobre a lei da obediência. Viu? Entende? Você tem que estar colocando em prática aquilo que você aprendeu. Então, por exemplo, amanhã eu vou ter algumas tarefinhas para vocês no módulo 2. Eu espero que as datas não caiam na mesma linha, na mesma veia do que das outras igrejas que eu vou. Quando eu chego no segundo módulo, eu pergunto assim: e aí, querido, levanta a mão quem fez? Uns 2, 3 levantam a mão. O restante fala assim: não deu. Não deu. Como sempre, não dá. Não tem tempo. E aí a gente vive de novo debaixo dessa mediocridade. Porque você é igreja. E se você, pensa comigo, e se você é igreja, e se você não está bem, essa igreja está doente. Você imagina a igreja brasileira como se encontra hoje? Porque se a igreja fosse tão somente a instituição, nós estávamos bem. Porque bastava uma boa administração, a gente mantinha um quadro bom. Mas igreja somos nós. Se você não está bem em casa, como você vai estar bem aqui, querido? E se nós somos um só corpo,
Não tem como eu estar bem se você não está bem, porque a gente é um corpo. Entende? Agora, eu estou disposto a encarar isso e transformar isso numa verdade na minha vida? De realmente ser uma pessoa equilibrada? Por quê? Família equilibrada, igreja desequilibrada. Família equilibrada, igreja equilibrada. Família equilibrada, igreja equilibrada, liderança sadia. Família desequilibrada, igreja desequilibrada, liderança cansada e doente. Porque o que resume a IPI em Andrade? Um conjunto de pessoas, de famílias que se reúnem aqui. A família de um, a família do outro, a família do outro. Um conjunto de famílias. E nós colocamos isso como IPI em Andrade. Tá. Se as famílias estiverem bem, a IPI Andrade está bem. E se as famílias estiverem mal? A IPI Andrade está mal. Então, como é que está a sua família? Aí, de repente, se ninguém cuida da sua família, você vai fazer o quê? Levar para o jeito que está. E aí a tendência é fazer o quê? Manter as aparências. E nós somos muito bons em manter a aparência. E como são? O Espírito Santo edifica o corpo onde cada pessoa é um ministro, um valor e um princípio dessa igreja relacional. Há uma forte integração dos vários ministérios do corpo. E aí na sua apostila, na página B3, tem os 3 tipos de igreja que a gente trabalha com uma lagarta, uma borboleta potencial e uma borboleta. Então a igreja baseada em programa é considerada essa lagarta, onde é orientado por programas, onde manter é o mais importante, não é orientado pela visão que o Senhor tem nos dado. Uma igreja de transição é uma borboleta em potencial, ela é inovadora, ela é aberta a mudanças, ela está crescendo na orientação da visão. E a igreja de célula, a igreja que vive relacionamento, onde as células são a base, onde outros ministérios apoiam a célula. Então, o que significa a célula? A célula é a igreja reunida vivendo relacionamento. Por isso a célula não é um programa, porque a célula é a igreja reunida. E aí até o nome que você quiser dar, a célula, um grupo pequeno, FK50, Ferrari, etc e tal. O que importa é que quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas em meu nome, ali eu estou no meio deles e ali está a igreja. Porque eu e você somos igreja. Então quando 12, 13, 7, 9 pessoas se reúnem numa casa durante a semana, aquilo dali se chama igreja reunida. Para dinamizar, a gente colocou o nome do céu. E qual é o objetivo desse grupo? Viver relacionamento. Por que eles entendem que tem que viver relacionamento? Porque eles querem cumprir o propósito eterno de Deus. Por isso existe céu. Entende? Porque se a célula for tão somente um programa na sua igreja, como todos os outros, uma hora ele vai cansar. Uma hora ele vai se tornar chato. Porque no tempo que nós vivemos hoje, nós não gostamos de mesmice. Apesar de que em alguns casos a gente gosta. E a gente vive na mesmice. Mas nós vamos nos acostumando. E nessa onda de nos acostumarmos, daqui a pouco a gente vê lá na célula, não é chato, só ele fala. É sempre a mesma coisa, mesmo domingo. Fica em casa hoje. Entende? Isso é também, a gente vai aprofundar isso com uma dúvida. A célula é a igreja. É a igreja reunida. Então por isso que ela é a base. E os outros ministérios apoiam a célula, e não a célula apoia os ministérios. Os ministérios vivem em função da célula. Porque a célula é o quê? A igreja vive no relacionamento. Então os ministérios têm que potencializar aquilo que nós estamos vivendo. E não o ministério fazer com que as pessoas passem a cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Que é o que a gente fala. Nós não criamos eventos, programas e ministério para mobilizar as pessoas. Nós mobilizamos as pessoas e as pessoas mobilizadas realizam os
dos ministérios dos problemas. Entende? O caminho é contrário. Uma comparaçãozinha, vou ler algumas, mas tem várias na sua página 4. Numa igreja convencional, a igreja são apenas instalações. Na célula, de casa em casa no tempo. Os relacionamentos na igreja convencional, remoto, com pouca transparência. E na célula, íntimo, onde um ajuda o outro. Discipulado. Na igreja convencional acontece por classes, cadernos ou modelos, onde valores não são moldados. Numa igreja de células, modelo e orientação pessoal. As pessoas são exemplos, onde valores são moldados. Dons espirituais na igreja convencional, limitado pela estrutura. E na célula, usado por todos para edificar outros na vida em comunidade. Convencional, o slogan do evangelismo: venha crescer com a gente. As portas da nossa igreja estão abertas para você. Vamos lá na igreja Segurinho, tem um pastor de fora, série de conferências e tal, testemunho. Vamos lá, você é bem-vindo. Na célula, vá e faça discípulos. Tarefa principal dos pastores da igreja convencional: pregar bons sermões, fazer casamento, enterro, visita, etc. E na célula, equipar os crentes para o ministério. Na igreja convencional, teste de liderança: o que você sabe acerca dele? E na célula, como é que você serve? Sistema de apoio: problemas? Procure o pastor. E na célula, os membros da célula edificam uns aos outros. Porque há relacionamento com Deus, há a ação do Espírito Santo que está em ti. Então, compreendendo a estrutura da célula, a gente vai falar um pouquinho, vou fazer um resumozinho aqui, mas isso é uma matéria de Paulo 4. As células se multiplicam pelo evangelismo e elas estão juntas e depois elas vão se multiplicando, e na multiplicação tem um supervisor que é responsável por no máximo 5 células. Então você tem várias células, pode passar isso aí, e aí pode passar mais um. E aonde tem um pastor de área, um pastor de rede, de congregação, que lidera esses supervisores e que esses supervisores trabalham com os líderes de célula. E dentro da célula tem as suas linhas de discipulado. Eu só estou passando por algo, isso não é para você entender no módulo 1, tá? Você vai entender isso melhor no módulo 2, algum vai ter no módulo 3, mas mais no módulo 4. Você tem que orar. Você tem que orar por libertação. Então, quando parentes, eu faço o exemplo do módulo 2, mas uma possibilidade seria fazer o seguinte: você, na verdade, não é uma multiplicação aí, mas uma divisão. Você vai colocar 7 pessoas e 8 pessoas e falar o seguinte: não entra mais ninguém da igreja nessa célula. A partir de agora, só entra gente que não é cristã. E só multiplica depois de chegar a 15, ficando com 7 ou 8 que não são cristãos. Acabou. Crente só entra na célula quando há vaga para ele entrar na célula. E as vagas são extremamente limitadas. Então, isso é o espírito do módulo 2. Você vai ver que para o crente entrar na célula, há todo o processo para ele chegar lá. Não é assim, não. Estamos começando a montar a célula. Quem quiser entrar em célula, fala comigo, que sou responsável pela área de célula da igreja. Tem que passar por um curso para chamar a pessoa para a televisão. Tem todo o processo que aí no módulo 2 eu vou explicar. Okay? Hoje, você não precisa se preocupar com isso, porque isso daí já é estrutura. E antes da estrutura, você tem que entender o valor. Mas nesse caso, o menos pior é isso. Seria essa possibilidade. Haveria uma outra possibilidade. Deixar que esses 15 eles continuem por tempo e depois você vai desintegrando essa célula.
eles entregam ela. Porque a célula, quando ela não se multiplica, ela morre. Você tem duas caminhadas na célula. Ou ela multiplica ou ela morre. De onde vem isso? Do seu organismo. O seu organismo, ou a célula multiplica ou ela morre. E o detalhe, se a célula multiplicar for boa, ela morre. Mas se a célula multiplicar for ruim, isso se chama câncer. Isso mata você. Porque o que é câncer? A multiplicação de células ruins do seu organismo. Então, se você multiplicar um monte de células do evangelista, uma hora a casa casa e você morre. Aí a igreja morre. Aí o pessoal vai botar a culpa onde? Faz tudo. E agora, pior ainda, o bendito pastor trouxe esse negócio chamado célula. Está vendo? Célula não está certo. O pastor foi entrar com esse negócio. O problema nunca foi o pastor que não foi a célula. O problema foi que você não viveu os princípios do valor também. E aí quer que a mágica aconteça por causa da estrutura. Então, célula não é estrutura, porque célula é a igreja vivendo relacionamento. E igreja vivendo relacionamento não se consegue em estrutura, se consegue em estilo de vida. A estrutura potencializa o estilo de vida. Então, nós queremos viver relacionamento, um grupo pequeno potencializa. Então, se eu tenho um grupo aqui, ó, 3, 6, 9 aqui, nós 9, somos uma célula, e todo mundo está vivendo o princípio do valor, quando a gente se reunir semanalmente, o que você acha que vai acontecer nessa célula? Edificação, comunhão, bênção, um monte de coisa vai acontecer. Agora, imagine se no meio desse pessoal aqui, a gente não está nesse grau. Só basta alguém acender um fósforo. Alguém acende o fósforo e sempre tem com a caixa do fósforo no bolso. E sempre tem um outro que tem um compartimento com álcool. Quando alguém risca o fósforo, o outro está com álcool. Basta um chegar e falar assim: gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O que foi aquilo do Ministério do Louvor? Meu Deus, riscou o fósforo. Na hora o pessoal pega álcool. Você soube o que aconteceu? Já teve um momento que a sua célula foi começar a compartilhar a vida da lei? Eu vejo por isso um monte de célula que faz isso. Aí começamos a falar das outras pessoas. Depois que nós tivemos os 4 mesinhos, velho. Acabamos de sair do espiritual e entramos de repente a dizer mal, falar mal das pessoas, a criticar pessoas, a murmurar situações, e a gente acha que é a coisa mais normal do mundo. Não pode ser normal. Por quê? Porque o pessoal não entende o significado. O que significa ser essa célula. E aí, em cima do pastor geral, na próxima linha, dá uma passadinha aí. Pode passar, passa uma coisa. Mais uma. Então, o pastor geral aqui, ao longo do tempo, ele vai ter vários pastores de rede, pastores de área, que vão ter vários grupos de supervisão. Né? Então, aqui, por exemplo, no quadro como esse, lógico, é muito mais extenso, mas aqui a gente está falando de um bloco de 75 pessoas em cada uma dessa parte. Então, você viu muito fácil isso. Mas você pode ver, ela acaba se aqui, mas é sempre assim, o pastor geral cuida dos pastores que a gente chama de rede ou pastores de área, e esses pastores discipulam os supervisores, o supervisor discipula o líder, e o líder vai discipular os auxiliares, e pais, filhos e pais e jovens espirituais discipulam os membros da célula. Essa é a dinâmica. Então você tem que saber que lá na frente, o pastor da igreja discipula quem? Só o supervisor. Ele não discipula mais ninguém. E o supervisor? Só discipula o líder de célula. E o líder de célula? Só discipula o auxiliar. E o auxiliar? Ele é um pai espiritual, ele vai discipular o tudo menos. É assim que caminha a condução da célula. Mas isso não é para frente, isso é só para vocês terem noção. Então a igreja de célula não é uma negação à necessidade de programas,
mas é uma estratégia para um programa voltado para pessoas e para a comunidade. Não é a ausência de departamentos, mas é uma estrutura com departamentos que dão apoio ao sistema de célula. Não são apenas grupos pequenos, mas um sistema de célula, congregação e celebração. Não são grupos de igrejas independentes na casa. Aí o pastor chega às vezes, chega um monte de gente nova e fala para mim, Charles, o pastor não vai perder força, e aí quando botar a célula, não vai ser um monte de igrejinha dentro da igreja, isso depois o pessoal pode se revoltar contra o pastor? É verdade, querido. E ó, e mais, ainda vão arrancar ele. Vai ser Deus nos apoia. Segura, porque a pressão é violenta. Se você montar isso sem antes mudar os valores, é explorar. Vai ser um monte de cupim benefício na casa, se achando que tem que ser ou pastor da igreja. E pode ter certeza, ele vai passar perto de você. Por quê? Porque no momento que você criar a estrutura sem mudar os valores, isso não vai. Agora, se você trabalhou valores com essa pessoa e as pessoas com os valores sendo trabalhados, você mudou a estrutura, entenda, ele sabe o que é honra, ele sabe o que é fidelidade, ele sabe o que é lealdade, ele vive isso. Quem é leal, honra e é fiel, não vai desonrar a liderança da sua família. Porque isso é Deus. Porque isso é um valor, é um princípio. E ele não é criado por situação e circunstância, ele é criado pelos princípios. Ele tem a palavra. Então ele sabe que ele nunca vai se levantar contra o pastor. Porque no momento que ele se levantar contra o pastor, ele está desonrando e sendo desleal. E isso é quebrar o princípio do valor do reino. E se acontecer de um líder fazer isso, tem consequências sobre ele. Porque você quebrou o princípio. E se você não é mais fiel à visão e os valores, você não pode ser líder da nossa igreja. Entende? A gente já teve vários casos na nossa igreja de que ao longo do tempo os líderes lá inverteram para um lado lá e a gente chegou para ele e falou assim: a partir de hoje, querido, você não é mais líder e a partir de agora você vai estar bem discipulado pessoal nessa área até a gente ver uma plena restauração. Vai ser assim, querido. E aí eu já começo perguntando: sou o seu pastor ou não sou? Eu sou o seu pastor ou não sou? Porque se eu sou o seu pastor, você vai obedecer. Agora, se eu não sou mais o seu pastor, então a gente não está caminhando mais junto. E se o irmão não está caminhando mais junto, aqui o irmão não vai liderar. Mas então agora, Deus não sou. Aqui nós vivemos em igreja assim. Nós vamos ser igual ao princípio dos valores. Se você não quer ser fiel ao que a palavra de Deus diz, então a gente não vai caminhar mais junto mesmo. Se você não quer se submeter à liderança e ser corrigido, a gente quer que você fique aqui, nós amamos você e queremos corrigir e trabalhar com você. Mas se você não quer, não somos nós que estamos excluindo você. Você está excluído. Você está se excluindo. Porque você está abandonando o corpo de Cristo. Entende? Mas a partir do momento que nós estamos aqui, somos um em Cristo Jesus, a banda toca de acordo com o que a palavra de Deus diz. Entende? Então a igreja de célula é um movimento orientado pela visão de pessoas vivendo em comunidade cristã de base. Para a gente fechar, mudança de valores ocorre nas células. O discipulado acontece no contexto da vida do corpo. A igreja de célula permite então essa mobilização total de cada membro. E ela evangeliza por meio de vida do corpo e relacionamento. E aí, para você ir almoçar e nos seus almoços, o que você vai fazer? Construir relacionamento. Na sua opinião, por que uma igreja tradicional tem grande dificuldade em ver todos os membros ministrarem e serem ministrados? Ou seja, por que só o pastor prega na igreja? Na maioria dos casos. Já imaginou você pregando na igreja também, querido? Agora o pastor não está precisando, tem que fazer sermão todo domingo, mas o pastor também podendo estar ali descansando, aprendendo com você. Já imaginou que maravilha? Para o pastor isso daí já começa a ter.
Porque ele abrir mão do culto tem que ser a glória, tem que ser a revelação. Mas a começar pelos pastores, entendemos que cada membro é um ministro. E o Espírito Santo que habita no pastor é o mesmo Espírito Santo que habita em você. E se é o Espírito Santo que fala por meio de nós, então depende da pessoa. Lógico, o pastor pode ter um conhecimento bíblico teológico maior do que você, mas não é isso que limita a ação do Espírito Santo dentro da sua vida. Entende? Por isso, todos nós podemos pregar, devemos pregar. Entende? Então, isso é um desafio para mim e para você. Até aqui, qual é a sua principal comunidade? Das igrejas sérias. 2 perguntas para você almoçar e se degustar com isso aí. Tá bom? 2 horas nós voltamos, bom almoço, Deus abençoe sua vida. E até mais tarde. Só um minutinho, gente. Só para saber alguns que vocês vão pegar um saco, não vão falar assim, então o pessoal não procura. A gente pode orientar o que é cada restaurante. Quer pegar a segunda? E se alguém precisar